O Jornal Hoje está começando. A guerra entre Israel e o Hamas entrou no 13º dia. As forças de defesa israelenses fizeram novos bombardeios à faixa de Gaza e anunciaram que o número de pessoas sequestradas pelo grupo Hamas subiu para 203. A situação também está muito tensa na fronteira de Israel com o Líbano e num outro território palestino, que é a Cisjordânia. Amanhecer com tanques de guerra posicionados na fronteira e muitos corpos para serem enterrados. A faixa de Gaza, além de um território em ruínas, tornou-se também um grande cemitério. Hoje, vários bebês palestinos foram sepultados. Segundo a agência Reuters, morreram no ataque israelense de ontem a um prédio de 3 andares em Khan Yunis. Os bebês estavam com as mães e uma avó. 12 pessoas foram mortas. Um homem quis dar o último beijo numa das crianças. Enquanto isso, crianças presas sob escombros, depois que um ataque israelense atingiu uma casa no campo de refugiados de Jabalia, ao norte da faixa de Gaza, hoje puderam ser resgatadas. Algumas esperavam com paciência, outras choravam durante o salvamento. Minha casa caiu sobre mim, diz esta palestina. Minha filha, que era a flor da casa, morreu. Viemos viver aqui humilhados, em barracas. Não temos água, nem comida, nem nada. Fugimos com as roupas do corpo. Só Deus sabe como conseguimos. O exército israelense anunciou que matou 2 importantes representantes do Hamas, o líder do escritório político, Abdel Aziz al-Rantizi, e o chefe da Segurança Nacional, Gerhard Hensen. E também Jamila Al-Shant, a viúva do cofundador do Hamas, Abdel Aziz al-Rantizi, a primeira mulher eleita em 2021 para o escritório político da organização. Na Cisjordânia, outro território palestino, mais violência. 5 palestinos foram mortos em incidentes separados. Em Ramallah, o tio de um jovem de 21 anos disse que ele foi assassinado a tiros por um colono israelense. Outros 4 palestinos foram mortos em confronto com as forças de defesa israelenses, de acordo com o Ministério da Saúde local. Há relatos também de dezenas de presos. A Cisjordânia é sede da autoridade palestina dominada pelo grupo rival do Hamas, o Fatah, e tem sido foco de tensão cada vez maior desde o ano passado. Do lado israelense, 11 dias após o ataque brutal do Hamas, os mortos continuam a ser encontrados. Os corpos de um menino e de uma mulher foram localizados dentro de uma casa queimada no kibbutz de Be'eri, perto da fronteira com a faixa de Gaza. Numa declaração, as autoridades israelenses disseram que os corpos foram incinerados depois de assassinados. Mais de 100 pessoas que moravam no kibbutz de Be'eri foram mortas por terroristas do Hamas. Comandos do exército israelense entraram mais uma vez na faixa de Gaza numa tentativa de localizar os reféns levados pelo Hamas. Até agora, notificamos as famílias de 306 soldados israelenses caídos e as famílias de 203 reféns. Sentimos a dor das famílias e as abraçamos nesse momento difícil, disse o porta-voz das Forças de Defesa de Israel. Daniel Hagari acrescentou que a área ao redor de Gaza ainda está sendo rastreada e que verificações e buscas ainda estão sendo realizadas, embora continue a ser considerada uma zona de guerra. A tensão continua também na fronteira com o Líbano. Israel afirma que está atacando alvos militares no país vizinho em resposta a um ataque com mísseis antitanque que atingiu a cidade israelense de Manara.
Enquanto a ONU investiga a explosão no Hospital de Gaza, os países europeus aumentam as medidas de segurança. A Itália anunciou que vai fechar o espaço Schengen na zona de fronteira com a Eslovênia. Segundo a inteligência italiana, de lá poderiam vir terroristas para as cidades da Itália. O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak viajou hoje para Israel e disse que o Reino Unido apoia o país em sua hora mais sombria. Foi uma referência aos ataques cometidos pelos terroristas do Hamas que mataram 1.400 israelenses no sábado, dia 7 de outubro. Vamos ao vivo até Londres conversar com o nosso correspondente, o Rodrigo Carvalho. Rodrigo tem todos os detalhes aqui para a gente dessa viagem, do Rishi Sunak a Israel e também dos esforços diplomáticos aí em relação a todo esse conflito. Boa tarde e muito bem-vindo, Rodrigo. Fala, Tralli, boa tarde para você, todo mundo que assiste ao JH. O primeiro-ministro aqui do Reino Unido, gente, seguiu os passos do presidente americano Joe Biden, que foi lá para Israel também. Com isso, claro, os líderes querem demonstrar um apoio forte aos israelenses, ao mesmo tempo que andam preocupados que esse conflito Israel-Hamas descambe para uma guerra regional, se espalhe pelo Oriente Médio. A gente tem imagens desse encontro de hoje. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, agradeceu pela solidariedade e pela demonstração de apoio. Ele disse que a guerra vai ser longa e que o povo israelense está mais unido do que nunca. Lembrando que antes do ataque do Hamas, Netanyahu foi alvo dos maiores protestos da história de Israel e ainda enfrenta muitas críticas. Rishi Sunak chamou Netanyahu de amigo e disse que quer que Israel vença essa guerra. Mas o primeiro-ministro britânico também fez referência aos palestinos. Ele disse que o povo palestino também é vítima do Hamas e lamentou a perda de todas as vidas inocentes e civis, de todas as religiões. Sunak também agradeceu Netanyahu pelos esforços para libertar os reféns britânicos que ainda estão sob o poder do Hamas na faixa de Gaza. De Israel, o primeiro-ministro aqui do Reino Unido seguiu para a Arábia Saudita, onde tem um encontro com o príncipe Mohammed bin Salman. Lá, ele vai tentar falar sobre a importância de se evitar uma escalada desse conflito e também vai pedir ajuda na negociação dos reféns britânicos, Tralli. Essa é uma preocupação que a gente tem visto permanente em vários países aqui da Europa, que esse conflito descambe para uma guerra regional. Obrigado, Rodrigo. E a outra preocupação é em relação a esses reféns todos, de várias nacionalidades, muita gente que foi sequestrada durante o ataque e que agora, portanto, aí, as famílias estão agoniadas tentando uma solução para a libertação dessas pessoas todas. Bom trabalho para você. Líderes mundiais se movimentam por todos os cantos para buscar, portanto, uma solução para esse conflito aí sangrento no Oriente Médio. Hoje foi a vez do presidente da China conversar com o primeiro-ministro do Egito, dizendo que é urgente buscar um cessar-fogo. Você sabe, o Egito faz fronteira com Gaza e é exatamente pelo Egito que existe uma grande esperança da entrada de ajuda humanitária. Vamos tratar de todas essas negociações, portanto, aí que estão sendo feitas até mesmo pela China agora, com a nossa correspondente, a Bianca Rotier. Bianca, boa tarde, obrigado também aqui pela sua presença e muito bem-vinda. Obrigada, Tralli. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Como você destacou, teve movimentação hoje na China. Então, depois de receber o primeiro-ministro egípcio em Pequim, o presidente chinês disse que apoia os esforços do Egito para abrir corredores humanitários. Xi Jinping pediu um cessar-fogo imediato nos confrontos entre Israel e Hamas, afirmou que está disposto a ajudar a encontrar uma solução rápida, abrangente e duradoura, solução que passaria pelo respeito a dois estados. Nesse conflito, a gente tem visto uma guerra de informações e muitas trocas de farpas. Em Berlim, o primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz, criticou o presidente russo, Vladimir Putin. Scholz disse que nada pode ser mais cínico do que Putin destacar que há vítimas civis nos confrontos militares. Em Luxemburgo, num momento de enormes preocupações com segurança, preocupações relacionadas ao conflito entre Israel e Hamas e depois de ataques terroristas na Bélgica e na França esta semana, ministros de toda a União Europeia afirmaram hoje que os países do bloco precisam analisar melhor os pedidos de asilo de imigrantes e expulsar
imediatamente aqueles considerados um risco à segurança. Agora, antes de encerrar, Tralha, eu queria trazer informações aqui de Genebra para vocês. A Organização Mundial da Saúde informou que tem 5 caminhões na fronteira do Egito com Gaza prontos para entrar, se tudo der certo, amanhã, mas o diretor-geral Tedros Adhanom disse que água, alimentos e medicamentos não bastam. É fundamental que Israel libere também a entrada de combustível para os geradores dos hospitais. E diante de uma pergunta minha, o diretor de emergências, o Mike Ryan, destacou que instalações de saúde são protegidas pelas leis internacionais e concluiu o seguinte, abre aspas, não adianta dizer que não foi intencional. As instalações de saúde, os profissionais de saúde e os pacientes não podem ser considerados danos colaterais. Só lembrando, né, que anteontem cerca de 500 pessoas foram mortas numa explosão num hospital de Gaza. Obrigado, Bianca, pelas suas informações. A gente está, obviamente, aí, né, de olho nessa crise humanitária, especialmente no que diz respeito às populações civis, né, em meio a todas as guerras de versões aí sobre explosão, bombardeios, enfim. A gente tem observado, infelizmente, né, uma situação muito dramática e triste aí para o povo comum, né, dos dois lados do conflito. Polícia de Washington, capital dos Estados Unidos, prendeu cerca de 300 manifestantes que protestavam contra a guerra. Você vai acompanhar aqui comigo. A parte desse grupo entrou no Capitólio, que é o prédio do Congresso americano, sentou ali no chão, pedindo cessar-fogo imediato. Centenas de pessoas também ficaram do lado de fora com cartazes de apoio aos palestinos. De acordo com a polícia, a maioria foi presa por se manifestar dentro do Congresso americano. Teve protesto também em outras cidades dos Estados Unidos, e aí eu destaco Chicago, Nova York. Falo também da Tunísia, onde manifestantes foram para frente das embaixadas da França e dos Estados Unidos contra o apoio dos dois países a Israel. Em Atenas, na Grécia, a polícia usou gás lacrimogênio para dispersar milhares de pessoas perto da embaixada de Israel. Em Londres, centenas se reuniram diante da sede do governo em memória aos mortos na explosão do hospital na cidade de Gaza. Agora há pouco eu citei essa questão de ajuda humanitária podendo entrar pelo Egito. É grande, de fato, a expectativa por isso na faixa de Gaza, né? Especialmente depois que o presidente americano Joe Biden disse que o Egito concordou em abrir a fronteira com o território palestino exatamente para isso, para entrar caminhões que estão lá há muitos dias aguardando o momento para socorrer essa população civil. Vamos juntos agora então até Nova York conversar sobre isso com a nossa correspondente, a Sandra Coutinho. Sandra, conta pra gente, por favor, como é que estão essas negociações. Já tem vários dias, né, que existe, portanto, essa expectativa em relação à abertura da fronteira do Egito. Te pergunto se agora, de fato, é possível mesmo que isso vá acontecer amanhã. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Tralha. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com você. Pois é, a TV estatal do Egito acaba de confirmar apenas 5 minutos atrás que os caminhões com ajuda humanitária vão começar a entrar amanhã, de manhã, na faixa de Gaza. O acordo foi negociado pelo presidente Joe Biden e o governo do Egito, e os comboios serão supervisionados pelas agências de ajuda humanitária das Nações Unidas a pedido do governo de Israel. A bandeira da ONU será hasteada na passagem de Rafah e observadores internacionais vão inspecionar cada caminhão. Mais tarde, às 9 da noite, o presidente Biden vai fazer um pronunciamento sobre a guerra em rede nacional. Ele deve reforçar o apoio incondicional a Israel e o socorro aos civis da faixa de Gaza. Agora há pouco, o Departamento de Estado americano publicou um aviso mundial para os americanos que estejam fora do país. O alerta diz que há uma escalada na tensão em vários lugares do mundo e que há potencial para ataques terroristas, protestos ou ações violentas contra cidadãos e interesses americanos. Em Gaza, a situação dos civis é cada vez mais difícil, com cada vez menos recursos. As organizações internacionais celebraram a notícia do acordo para a passagem dos caminhões. Biden falou sobre isso durante a viagem de volta de Israel, quando o Força Aérea número 1 fazia uma escala na Alemanha para reabastecer.
O presidente Joe Biden anunciou a decisão dentro do avião presidencial depois de uma conversa com o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi. Inicialmente, será liberada a entrada de 20 caminhões. Ao todo, o objetivo é que mais de 150 levem comida, água e remédios para a população da faixa de Gaza. Mas Biden fez uma ressalva. Se o Hamas confiscar, o carregamento será suspenso, porque não vamos enviar ajuda humanitária ao Hamas. É o nosso compromisso. 3.000 toneladas de alimentos, remédios, água e combustíveis já estão prontas para serem entregues e devem começar a ser distribuídas amanhã. Mas antes, as estradas danificadas pelos bombardeios precisam ser consertadas. Os caminhões fazem fila perto da passagem de Rafah. Voluntários egípcios estão acampados, alguns há uma semana, esperando para fazer a travessia. Mohamed conta que veio de Ismaila no início da guerra e não vai embora enquanto não conseguir chegar a Gaza. Diversos países mandaram carregamentos de ajuda humanitária para o Egito, para que sejam transportados até a população civil da faixa de Gaza. O diretor do Programa Internacional de Alimentos das Nações Unidas na Palestina, Samer Abdel-Jaber, disse que a escassez é cada vez mais severa na faixa de Gaza. Falta até farinha para fazer pão, porque apenas um dos 5 moinhos que existem no território continua a produzir. Os outros estão parados por falta de eletricidade. O cálculo da ONU é que os suprimentos durem apenas mais uma semana. A produção de pão diminui a cada dia. Também falta água e eletricidade para produzir. Tivemos que reduzir a ração individual, porque os abrigos estão lotados e nossa capacidade de distribuição é limitada. Eyad Khalil, que mora em Gaza, disse que está difícil alimentar as 8 pessoas da família. Meu maior temor é com as crianças, mas também me preocupo com meus parentes, meus vizinhos e por todos em Gaza. As crianças estão morrendo. As necessidades são muitas. Precisamos de tudo: segurança, paz, eletricidade, água, comida, remédios. A água acabou. Não temos mais nada. Do lado de Gaza, milhares de pessoas tentam fazer o caminho contrário e usar a passagem de Rafah para deixar a região. Pessoas que deixaram tudo para trás para escapar dos bombardeios e vivem em abrigos improvisados. Idosos, crianças, dispostos a atravessar a pé em busca de segurança. Mas, por enquanto, o acordo prevê apenas a entrada de caminhões de ajuda humanitária. Os civis vão ter que esperar. Tomara, né, que isso se confirme então amanhã, né? Amanhã de manhã lá. Eles estão 6 horas na frente aqui pelo horário de Brasília. Então a gente está na esperança de fato, né, de que esses caminhões possam entrar para levar tanta coisa que as pessoas estão precisando para sobrevivência básica. E quem sabe também ter uma janela de oportunidade, né, para que as pessoas que querem sair possam atravessar a fronteira em direção ao Egito. É o drama, né, dos brasileiros também que querem deixar Gaza. Por falar nisso, né, os brasileiros que esperam para deixar essa região presenciaram novos bombardeios hoje. Pouco antes das 11 da manhã, horário de Brasília, Hassan Rabi fez imagens de um bombardeio próximo ao local onde ele está com a família, em Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza. Mais cedo, ele já havia enviado um vídeo com imagens de outro ataque. Agora, bombardeio agora, ao lado da casa, agora. Não existe um lugar seguro em faixa de Gaza. Estou na cidade do Khan Yunis, não existe lugar seguro, ao lado da casa. Hassan chegou a Gaza há 20 dias para visitar parentes e não conseguiu mais sair por causa do conflito. Ele caminhou hoje por áreas próximas de onde está e mostrou muito lixo espalhado e padarias com fila.
A rua movimentada aqui em cidade do Canhunes, a outra padaria na esquina também, dezenas de pessoas estão tentando comprar pão. Hassan também contou como tem sido em casa com as duas filhas, uma de 6 e a outra de 3 anos de idade. Mais de 12 dias estão em casa, fechado, não pode sair, não pode entrar. Eles ficam chorando, papai, vamos no shopping, queremos passear, essas coisas. E a gente está tentando fazer atividade aqui, mas o barulho da bomba e ataques que eles ouviram não ajuda muito. Então, as coisas bem complicado mesmo. 26 pessoas estão na faixa de Gaza e querem a repatriação para o Brasil. O grupo tem 17 brasileiros. Outros 7 são palestinos com registro nacional migratório, ou seja, têm visto temporário ou autorização de residência no Brasil. E 2 palestinos são parentes dos brasileiros. São 13 crianças, 8 mulheres e 5 homens. 10 estão na cidade de Rafah, numa casa alugada pelo governo brasileiro, que fica a 1 quilômetro da fronteira com o Egito. Eles foram transferidos pelo governo brasileiro da escola onde ficaram alojados no norte de Gaza, após o aviso de Israel para deixarem a região. E 16 estão em Canhunes, cidade a 9 quilômetros de Rafah. O Itamaraty reafirmou hoje que mantém os esforços para a retirada das pessoas que estão em Gaza e esperam repatriação para o Brasil, mas que até o momento ainda não há previsão para a saída do comboio. E o embaixador do Brasil no Egito, Paulino Franco, voltou a dizer que as doações do Brasil aguardam liberação para entrar em Gaza. Todo o material, purificadores de água, remédios e insumos médicos, já foi entregue à Cruz Vermelha. E mais um voo de brasileiros resgatados de Israel chegou ao Rio de Janeiro essa madrugada. É o que a gente quer ver, né, em relação também aos brasileiros em Gaza, que eles possam voltar para casa em segurança, tranquilos. Ao todo, mais de 1.100 brasileiros já foram repatriados de Israel em aviões da Força Aérea Brasileira. Nathalie está aliviada. A vida em Israel com a família ficou muito difícil. Graças a Deus, se sentia salvo. Muito difícil essa situação lá. Com um bebê de 5 meses, ninguém dorme, cheio de sirenes. Karina mora em Israel há 8 anos e sente pelo que ficou para trás. Agora a prioridade é a segurança dos meus filhos. Eu vou para São Paulo, ficar com a minha família e esperar ver o que vai acontecer. Vanessa veio receber a irmã. Foi uma comoção em família. O coração ainda fica bem apertado com os meus familiares que ainda estão lá e que vão continuar lá, não vão voltar. E por todo mundo que está passando por essa situação, né? Não só os israelenses, como os palestinos que estão presos em Gaza. Gilberto também esperava os parentes. O meu sentimento é de alívio, porque ficamos muito preocupados, né, com a situação de Israel. Tânia foi visitar a filha que mora em Israel. A família ainda está lá. Meus 3 netos, 7, 6 e 3 anos. Eu moro aqui com meu filho, com meu marido. Meu coração está dividido. O avião com 219 brasileiros chegou por volta das 3 horas da manhã no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Alguns passageiros partiram para outros estados. Thalia é israelense naturalizada brasileira e diz que agora está se sentindo mais segura. Vivo numa cidade que é no sul de Israel, que tem bastante conflito, bastante mísseis caindo, e na minha casa não tem um bunker, então sempre as paredes estavam tremendo. Me emociono, desculpa. Esse foi o 6º voo de resgate da Força Aérea Brasileira. Desde o início dos conflitos, 1.135 brasileiros foram repatriados vindos de Israel. Segundo o governo federal, mais uma aeronave KC-30 deve decolar com destino a Tel Aviv nos próximos dias. Além de brasileiros, o voo deve trazer também estrangeiros de outros países da América do Sul. A brasileira Karen chegou no voo dessa madrugada, depois de 4 anos morando em Israel. Mas, como a maioria, continua muito preocupada. Os sentimentos mistos. Tenho minha casa lá e, ao mesmo tempo, as pessoas queridas, né, da família, os amigos estão aqui. E eu acho que a melhor coisa é dar um tempo aqui mesmo, no momento, e ter esse aconchego, esse carinho. O que eu espero muito, muito que aconteça é que os reféns que ainda estão em Gaza voltem para as suas casas. Assim, é uma coisa que eu tenho rezado todo dia.
Dá pra gente imaginar, né, a aflição, o sufoco dessas famílias aí que esperam por notícia, né? De todas essas pessoas que foram sequestradas já tem um tempão, né? Dia 7 de outubro, quase 2 semanas já. Outras 150 pessoas aguardam para serem repatriadas para o Brasil pelo governo, incluindo as que você viu aí na reportagem da Raquel Honorato, que estão dentro da faixa de Gaza. A RBS, afiliada da TV Globo no Rio Grande do Sul, enviou o repórter Rodrigo Lopes lá para Israel. Você já viu o Rodrigo aqui comigo. O Rodrigo está em Tel Aviv, a pouco mais de 70 quilômetros ao norte da cidade de Gaza. Rodrigo, bem-vindo. Boa noite para você, né? Aqui quase 2 da tarde pelo horário de Brasília, aí praticamente então quase 8 horas da noite. Exatamente, Trali. Boa noite, 10 para as 8 da noite aqui em Tel Aviv. Para fazermos esta cobertura, nós seguimos regras estabelecidas pelas autoridades. São medidas para a nossa própria segurança, né? Eu estou credenciado junto ao exército israelense e a gente usa este colete. Estamos identificados com este colete com a bandeira do Brasil. Aqui na região, as rodovias estão abertas. Para ir de uma cidade a outra, a gente é parado pelo Exército, apresenta documento, mas pode continuar com a viagem. Mais cedo eu fui até uma área onde houve os ataques, que fica a 4 quilômetros da faixa de Gaza. Por lá, há muitos militares, muitos jovens do Exército. Aqui em Tel Aviv, Trali, a gente vê vários reflexos do conflito. Por exemplo, há muitas pessoas, muitas famílias nos hotéis, famílias que moram na região próxima à faixa de Gaza e que vieram para cá. À noite a gente já espera, infelizmente, que aconteçam as explosões. Ontem mesmo eu estava jantando a uma quadra daqui de onde eu estou, quando as sirenes antiaéreas tocaram. A gente teve de ir para uma área mais protegida. E os 2 foguetes lançados foram abatidos. A população está bastante atenta aos protocolos de segurança. Em regiões próximas à faixa de Gaza, os moradores têm apenas 15 segundos para se proteger dos foguetes. Aqui, quando o alerta toca, temos 1 minuto, o que razoavelmente é algum tempo para a gente fugir para o abrigo. Tel Aviv é uma cidade, Trali, que tem 450 mil habitantes, uma cidade muito bonita, que fica às margens do mar Mediterrâneo e que contrasta com o que a gente vê em outras partes do país em guerra. Aqui as pessoas ainda saem às ruas, mas estão todas muito atentas aos protocolos de segurança o tempo todo. Trali. Obrigado, Rodrigo, pelo seu testemunho, pelas suas informações. A gente deseja aí um excelente trabalho para você, que você consiga retratar o que está acontecendo com toda a segurança, todo o cuidado. Você estava falando de hotéis cheios, tem muitos vilarejos aí em Israel que foram queimados, destruídos, né, durante os ataques terroristas do Hamas, e famílias que sobreviveram tiveram que agora ir para hotéis, estão instaladas nesses hotéis até que as casas sejam reconstruídas. Muitas casas foram incendiadas, então a situação é bem complicada ainda para muita gente. Bom trabalho mais uma vez, boa noite e até uma próxima oportunidade. Aqui no Brasil, a Polícia de São Paulo prendeu hoje de madrugada o dono da clínica de reabilitação, onde um paciente morreu espancado no mês passado. Você acompanhou esse caso terrível aqui no JH? Vamos lá, olha, Onésio Ribeiro Pereira Júnior, de 38 anos, morreu dentro da comunidade terapêutica Kairos Prime, em Bugaçu, na Grande São Paulo, dia 25 de setembro. Na época, 5 funcionários foram presos em flagrante suspeitos de agredir, de bater no paciente até ele morrer. O dono da clínica, o Éder Santos de Melo, só foi preso hoje. A polícia afirmou que a prisão foi motivada por indícios aí do inquérito, mas não descreveu ainda quais. Nós procuramos os advogados do Éder Melo, ainda não tivemos retorno. Os 5 funcionários suspeitos de espancar o paciente até a morte continuam presos. No Rio, 4 policiais civis foram presos suspeitos de tráfico de drogas. De acordo com a investigação, eles apreenderam uma carga de 16 toneladas de maconha e venderam a droga para traficantes de uma facção criminosa. Um advogado também foi preso. A operação prendeu policiais civis em Saquarema, na região dos Lagos, e na capital.
A Justiça também expediu 6 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos policiais, entre eles a Cidade da Polícia, onde ficam as delegacias especializadas do Rio. Em um dos locais, a polícia apreendeu dinheiro. Foram presos Alexandre Barbosa da Costa, Amazonas, Eduardo Macedo de Carvalho e Renan Macedo Guimarães. Os 3 policiais trabalharam na Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas do Rio. E Juan Felipe Alves da Silva, que já foi chefe do setor de investigações da Delegacia Especializada. Eles são acusados de tráfico e corrupção. No mês passado, os 4 policiais foram afastados da delegacia durante as investigações. De acordo com o Serviço de Inteligência das Polícias Federal e Rodoviária Federal, os 4 policiais civis abordaram, no dia 8 de agosto, um caminhão que vinha de Mato Grosso do Sul carregado com 16 toneladas de maconha na Via Dutra, na divisa entre Rio e São Paulo. Essa foto de câmeras de segurança da Dutra mostra um dos carros da Polícia Civil do Rio escoltando o caminhão, perto da Serra das Araras. O motorista desse carro, segundo as investigações, era Alexandre Barbosa da Costa, Amazonas. O policial foi flagrado passando por um pedágio. O caminhão foi escoltado até a Cidade da Polícia, onde, segundo as investigações, os policiais chamaram o advogado Leonardo Silvestre da Cruz Galvão para negociar, por meio de pagamento de propina, a liberação da carga e do motorista. O advogado também foi preso hoje. A polícia disse que, depois que conseguiram liberar as 16 toneladas de maconha, os policiais civis negociaram a venda do carregamento. A investigação mostra que a droga foi entregue para a maior facção criminosa do Rio e que o grupo preso hoje entregou a carga aos traficantes. O JH teve acesso ao depoimento do motorista do caminhão. Ele disse que, depois de deixar a Cidade da Polícia escoltado pelos policiais, chegou a um galpão, onde havia um grupo de pessoas que pediram que ele encostasse o caminhão numa doca e mandaram abrir o baú. Segundo o motorista, o grupo demorou 3 horas para descarregar e depois um mototáxi o acompanhou até a saída, perto da Avenida Brasil. O motorista disse que transportava carne e não sabia se na carga havia droga. A Polícia Rodoviária Federal disse que já vinha monitorando o caminhão e que agentes abordaram o motorista quando ele foi parado pelos policiais civis. Ainda de acordo com a PRF, os policiais teriam dito que cuidariam da ocorrência. Que escândalo, né? A Corregedoria-Geral da Polícia Civil do Rio diz que está abrindo processos administrativos e também disciplinares e que não compactua com nenhum desvio de conduta ou atividade ilícita. Nós tentamos contato com a defesa dos presos, ainda não tivemos nenhum retorno. Um documento de mais de um século, que reconstitui uma parte importante da história do cangaço brasileiro, está sendo recuperado pela Justiça de Pernambuco. Veja só, foi o primeiro caso em que Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, apareceu como réu. O processo sobre o assassinato de um coronel do sertão pernambucano, em 1922, está sendo digitalizado para ficar à disposição de pesquisadores, estudiosos e todo mundo que se interessar pelo assunto. 1.400 páginas amareladas, fora de ordem e com as marcas de 101 anos de história. O processo, procurado por pesquisadores durante décadas, acaba de chegar ao acervo do Memorial da Justiça de Pernambuco. Estava com a família de um antigo juiz da cidade de Triunfo, sertão pernambucano. O documento reconstitui parte da história do cangaço e seu líder mais famoso, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Esse processo ele é um marco na história do cangaço relacionado a Lampião, porque Lampião fazia parte do bando do senhor Pereira antes dele. E a partir desse evento, ele começa a sair do grupo de senhor Pereira e formar seu próprio bando, ser líder do próprio bando. O processo apura o assassinato de um comerciante influente do sertão do estado. Luiz Gonzaga Gomes Ferraz teria sido executado em outubro de 1922 pelo bando de Lampião, a mando de um coronel rival. O ataque ficou conhecido como o Combate de Belmonte e teve muita repercussão na época. Lampião, aos 24 anos de idade, liderava o próprio bando pela primeira vez
e se mostrava um estrategista. Invadiu o casarão de um dos mais poderosos coronéis do sertão na madrugada. Derrubou a porta a golpes de machado. O combate durou mais de 6 horas, envolveu pelo menos 60 homens e 40 deles eram cangaceiros. 5 pessoas morreram na madrugada sangrenta. 2 cangaceiros e 3 policiais da Volante, força de segurança formada para combater os cangaceiros. O historiador Frederico Pernambucano de Mello é considerado a maior autoridade sobre o cangaço no país. Há mais de 60 anos, faz pesquisas sobre Lampião. Recolheu depoimentos de 8 cangaceiros. Para o especialista, o processo joga mais luz num período turbulento da história do Nordeste. Quem domina pelo terror não pode ser bom. Lampião era um homem que não permitia de jeito nenhum traições, tudo isso era punido severamente com a morte, morte violenta, morte cruel. O cangaço é uma rebeldia irmã das tradicionais rebeldias brasileiras, que é sempre bom lembrar. Houve um Brasil que não se dobrou aos valores coloniais trazidos da metrópole portuguesa e se manteve irredento, por atitude ou por militância. E essa militância, muitas vezes, de arma na mão. O processo reuniu documentos ao longo de 13 anos e não chegou ao fim. 42 pessoas foram denunciadas pela Justiça, mas não se sabe quantos réus foram julgados. Foragido, Lampião nunca sentou no banco dos réus. Pelo que nós vimos até agora, existem sim elementos, não é, que indicam, não é, a participação efetiva de Lampião nessa empreitada criminosa. Nós estamos intencionando, não é, fazer a digitalização e depois colocá-los à disposição de historiadores e de outras pessoas que tenham interesse. Ainda hoje aqui no JH, uma operação da Polícia da Bahia apreendeu quase 1 tonelada de drogas. Os Estados Unidos aliviam sanções, punições econômicas contra a Venezuela. E a seguir para você, uma pesquisa mostra os fatores que contribuem para o câncer de mama precoce. E como é que funciona o monitoramento de acusados de violência contra mulheres. Tem muito mais, nós voltamos daqui a pouco. Estamos de volta, 2 horas mais 7 minutos agora pelo horário de Brasília. Obrigado sempre aqui pela sua companhia. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Mama. O Ministério da Saúde estima que esse ano serão registrados 73 mil novos casos aqui no Brasil. E olha só, uma pesquisa do Instituto do Câncer de São Paulo mostra que a doença tem se manifestado em mulheres cada vez mais jovens. A Regina tinha 35 anos quando descobriu um câncer de mama. Minha mama ela ficou um pouco endurecida e crescida também. Achei que fosse por conta da gestação, que estava crescendo. Fiz um ultrassom não tinha nada, deu tudo ok. Só que com 2 meses eu perdi o bebê. Na mamografia deu que eu tinha um nódulo, fiz a biópsia e essa biópsia constatou que era um câncer de mama. A Sabrina estava amamentando o filho caçula e percebeu um carocinho no seio. Ela tinha 34 anos. Eu achava que era o leite que tinha empedrado e a gente foi fazer exames. Ficou pronto e deu câncer de mama. Na rotina do hospital, chamou a atenção da doutora Karina casos graves em pacientes jovens, como a Regina e a Sabrina. Ela fez uma pesquisa para traçar o perfil do câncer de mama em mulheres com menos de 40 anos. A médica analisou o caso de quase 500 pacientes jovens atendidas no Instituto do Câncer do estado de São Paulo. 68% estavam com o tumor avançado quando diagnosticadas. A gente percebeu que as pacientes aqui tinham tumores muito maiores, mais agressivos do que as pacientes mais velhas, né? E você precisava de mais medicação, você demorava mais para conseguir um resultado bom. O que a gente conseguiu perceber é que a idade da primeira menstruação influenciava na idade do diagnóstico. Então, quem menstruava mais cedo eventualmente tinha um câncer de mama
mais cedo. Você vê a amamentação como um fator protetor, não para necessariamente evitar o câncer, porque todo mundo tinha câncer, mas para você ter um câncer mais tardio, menos avançado, então isso a gente conseguiu identificar também. O estudo mostrou ainda que a incidência de câncer de mama em mulheres jovens é maior aqui no Brasil que a registrada em outros países. Para a gente fazer uma comparação, nos Estados Unidos, por exemplo, apenas 5% das pacientes têm menos de 40 anos. Por aqui, são 15%. Conhecer e entender estes dados é importante para que os especialistas possam repensar estratégias de rastreio e diagnóstico precoce, como, por exemplo, o acesso à mamografia. A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda o exame anual a partir dos 40 anos. Mas é preciso investigar desde a primeira queixa da paciente. A paciente tem diagnóstico precoce, a sobrevida dela chega a 90%, 95%. E quando é um diagnóstico tardio, essa sobrevida acaba caindo muito, né? Então, o mais importante disso é do ginecologista fazer um exame adequado de mama. E, na dúvida, peça um exame complementar, por exemplo, o ultrassom. Outro fator importante é a mulher ficar atenta ao próprio corpo. Tudo quando você tem o cuidado antes, tem a cura também. Se cuide, procure o médico, se toque. Se você acha que aquilo não é normal, insista, conversa com o médico, pede para fazer exames, porque não é só na idade avançada, na idade mais jovem também tem essa doença. É isso aí, né? As autoridades de saúde também têm que oferecer mais exames de graça para a população, mais mutirões de mamografia, né? Mais estrutura para a mulher procurar o exame e conseguir fazer o mais rapidamente possível também. Essa prevenção depende de todos nós. Em São Paulo, olha só, um projeto da polícia monitora homens já investigados por agressões contra mulheres. Quando esse alarme tocou no Centro de Operações da Polícia Militar de São Paulo, as equipes acionaram imediatamente os PMs nas ruas pelo rádio. Caiu em tela aqui descumprimento de medida cautelar, vítima de Maria da Penha, indivíduo que adentrou a área de exclusão. Estas imagens mostram o momento em que os policiais militares deram detalhes sobre a pessoa que estava sendo procurada. Tem como demonstrar maiores características do indivíduo? É idoso, ali aí com barba rala, branca, indivíduo pardo, indivíduo moreno. 7 minutos depois do alerta às viaturas, o homem foi encontrado. Abordando aqui na frente do açougue. O homem é investigado por agressão à cunhada e à sobrinha. Ele já tinha sido preso em flagrante. Foi solto com a condição de não se aproximar das vítimas. Mas poucas horas depois, já circulava perto dos endereços das mulheres. Parabéns a todas as equipes, para acompanhamento aí de monitoramento. O indivíduo aí realmente descumpriu uma medida protetiva. A Polícia Militar conseguiu evitar que o homem voltasse à casa das vítimas porque vinha monitorando cada passo do agressor. Nessas telas de computador apareceram todas as informações da movimentação dele, a partir da tornozeleira eletrônica que este homem usava. Aqui em São Paulo, agressores de mulheres passaram a receber este equipamento no mês passado. Uma vigilância permanente para garantir o cumprimento das medidas protetivas. No mapa, os pontos em azul são os agressores que estão sendo monitorados 24 horas. E em vermelho, as áreas que a Justiça determinou que eles não podem entrar. Ele já entra na área, já gera um alerta pra gente, aí já de imediato a gente já despacha uma viatura, no caso para a casa da vítima. A gente não espera ele chegar até o ponto vermelho, no caso, né? São acompanhados por georreferenciamento. O grande trunfo desse sistema é justamente possuir a inteligência artificial suficiente para que o alerta seja emitido sem a necessidade de um ser humano estar ali acompanhando. A partir do momento que o alerta é emitido, aí sim os profissionais aqui do Copom que fazem o acionamento da viatura mais próxima para evitar que isso evolua, inclusive para um possível homicídio, e evitar que uma tragédia aconteça. Para o governo paulista, essa é uma das principais medidas para frear os feminicídios, crime que aumentou quase 34% no estado no primeiro semestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2022.
Outros estados brasileiros também já adotaram ações como forma de dar mais segurança às mulheres vítimas de violência. Em Mato Grosso do Sul, o monitoramento eletrônico é feito 24 horas em 199 agressores. A mulher também recebe este aparelho, chamado de unidade de rastreamento portátil, que avisa se ela estiver em perigo. 300 homens são monitorados com tornozeleira eletrônica no Ceará e 240 vítimas têm dispositivos que podem ser acionados em situações de risco, o chamado botão de pânico. Na Paraíba, as mulheres vítimas de violência podem chamar pelo celular a Patrulha Maria da Penha, unidade da polícia que garante o cumprimento das medidas de proteção. Ele está descumprindo a medida protetiva. Ela recebe um número em que ela pode manter contato da equipe técnica e nós somos acionados diretamente através desse número. Então, ela tem um acionamento bem mais ágil, né, bem mais rápido para a equipe chegar a esse local. Esta promotora de justiça de São Paulo diz que todas as iniciativas que busquem garantir a eficácia das medidas protetivas são bem-vindas. É importante dizer que a medida protetiva, em regra, evita a evolução da violência até um feminicídio. Em São Paulo, por exemplo, só em 9% dos casos de feminicídio houve descumprimento de medidas protetivas. Na Espanha, 7%. Então, em regra, a medida protetiva é efetiva. Mas você pode associar a essa efetividade da medida outros projetos, outras ações. É a conjugação desses fatores, desses projetos, que vai permitir uma mudança do quadro da violência em São Paulo e no Brasil. É isso, o sistema tem que funcionar e as mulheres têm que confiar para isso dar certo. Câmara dos Deputados aprovou ontem a criação do prêmio Glória Maria de Jornalismo, que vai ser entregue todos os anos a um jornalista que tenha feito reportagens ou ações de destaque. Essa proposta é de autoria do deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade, e teve como relatora a deputada Maria do Rosário, do PT. Ontem, na discussão da proposta, a deputada destacou aí o pioneirismo de Glória Maria, que morreu em fevereiro deste ano. Um prêmio para a democracia, um prêmio para quem foi pioneira, um prêmio para referendar o bom jornalismo. Glória Maria transmitiu algumas das reportagens mais paradigmáticas da história da televisão brasileira. Uma mulher negra à frente do seu tempo em todos os sentidos, porque ela carregou essa dimensão da negritude para abrir portas para todas as mulheres brasileiras, todas as mulheres negras brasileiras, no jornalismo, inclusive. Muito bem, olha só, peguei aqui o celular para mostrar para você essa prestação de serviços importante que tem no G1. Tá aí o QR Code, sua câmera já traz para cá, que é exatamente começar o pagamento aí adicional de R$50 para famílias com bebês de até 6 meses. Tem tudo aqui para você. Mais de 280 mil famílias no Brasil vão receber esse benefício agora já em outubro. R$50 por criança de até 6 meses. Agora, para isso, o bebê tem que estar registrado no CadÚnico e esse valor dos R$50 vai se somar aos R$600 que a família já recebe do Bolsa Família. São 6 parcelas de 50. Tá aqui para você, então, tudo. Como faz para receber, o calendário de pagamento, enfim, como sacar toda aquela prestação de serviços importante que o G1 faz. Se você não tem um aplicativo no seu celular, baixa, é de graça. E é possível conferir, portanto, essa reportagem importante. Chega mais, Jaqueline Brasil. Eu já ia te buscar, mas você já veio. Já estamos adiantados. É isso aí. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde para vocês também. Ô, Jaque, o que é que você destaca para esta tarde de quinta-feira? Vamos lá. Eu vou começar pelas temperaturas, Trali, porque hoje teremos 2 situações. Muito calor no centro-norte do país, com temperaturas acima da média, e frio em parte do centro-sul. E dependendo da cidade, até com cara de outono e inverno em plena primavera. É uma alta pressão, essa daqui, ó, que ainda manda vento frio e úmido. Por isso, em Curitiba, a máxima só de 16 graus, 20 em Florianópolis, 21 em Porto Alegre, em São Paulo e 24
no Rio. Enquanto isso, o IMET emitiu um alerta de onda de calor com risco à saúde para essa área em laranja. As temperaturas podem ficar até 5 graus acima do normal. Em Cuiabá, máxima de 42 graus. Teresina e Palmas, 38, 37 em Goiânia e em Rio Branco, 31 em São Luís e em Salvador. Onde chove hoje, Jaque? Em grande parte do norte, só que é uma chuva bem isolada. Chove também em quase o litoral nordestino, no sudeste, no oeste de Mato Grosso, em Mato Grosso do Sul e aqui, ó, do Paraná até o noroeste gaúcho, e onde tem alerta de chuva forte. Mesma condição para você que está em Mato Grosso do Sul, no centro-oeste de Minas Gerais, oeste do Paraná e também de Santa Catarina. Mais chuva, né, para a região sul, e esse outubro já é o mais chuvoso desde 1961 em Curitiba. Em Florianópolis, desde 1997. Choveu muito até agora também em São Paulo. É o outubro com mais chuva desde 1943. Já em cidades do Amapá, Roraima, Amazonas, nessa área em laranja, quase não choveu. Quando a gente olha para novembro, o que esperar então? Olha, Trali, uma intensificação dos temporais, onde já está chovendo muito, e da seca, onde a estiagem é um problema. Esses mapas aqui vão nos ajudar a entender. O normal para novembro seria chover acima dos 200 milímetros em toda a área em verde, ou seja, em grande parte do país, né? Só que nesse ano, a previsão é que chova bem menos, onde está laranja e vermelho. Então, principalmente no norte e em parte do nordeste, onde está azul, deve chover acima da média. Essa condição está relacionada ao fenômeno El Niño, só que tem um fator extra, a temperatura mais alta nos oceanos. Eu conversei com especialistas, meteorologistas e todos chegaram à mesma conclusão. Em 1997, quando foi registrado um dos mais fortes episódios do El Niño, só o Oceano Pacífico estava mais quente, o Oceano Pacífico Equatorial, tá vendo essa área aqui em vermelho? Só que, neste ano, olha só, calor em todos os oceanos. E a concentração desse calor na água muda a circulação dos ventos, potencializa a formação de ciclones, furacões e tempestades em várias partes do mundo. E, ao mesmo tempo, ajuda a intensificar as massas de ar seco e quente em outras regiões. E, ó, o El Niño ainda nem chegou ao ápice, viu, Trali? Deve acontecer no nosso verão, entre dezembro e janeiro. Vamos aguardar. Obrigado, Jaque, pelas explicações. Muito bom, parabéns. Obrigada. A gente ajuda a conhecer e entender tudo isso com você aqui. Obrigada, até amanhã. Valeu, até amanhã. Boa tarde. Fala agora de uma opção de lazer que vem ganhando a atenção de moradores, de turistas também no centro de Fortaleza. Pinacoteca do Ceará. Foi inaugurada em dezembro, tem quase um ano. É um dos maiores espaços dedicados à arte no país. Um lugar que antes era de passagem, agora é de contemplação. Tem sido assim desde que esta estação ferroviária em Fortaleza virou um complexo cultural. E o que mais enche os olhos de quem vem aqui hoje é a Pinacoteca. Eu fiquei inebriada, que quando eu entrei, o cara falou, são 4 salas. Quando eu entrei, vi o tamanho, a dimensão do que você tem de arte aqui dentro do nosso Ceará. É perfeito. São 9.000 metros quadrados dedicados às artes visuais, com portas abertas para quem quiser entrar. Espaço onde temos tido mostras, inclusive internacionais, parcerias com festivais, com mostras com artistas, trazendo curadores de renome nacional para que a gente possa discutir melhor essas nossas questões. Atualmente, 4 exposições estão em cartaz. A mais recente é a do Chico da Silva, a maior já realizada sobre o artista, que nasceu no Acre e viveu a maior parte da vida em Fortaleza. São obras muito vívidas, muito cheias de experiência e que passam algo pra gente. A Pinacoteca do Ceará também tem sido chamada de Museu Ateliê, porque além das obras expostas, oferece cursos, aulas, oficinas. Quem visita pode aprofundar o conhecimento sobre um artista, um movimento, uma técnica. É um aprendizado que vai além do olhar. Nesta oficina, o ex-aluno de Chico da Silva repassa o que aprendeu com o mestre. Nani é artista visual. Ao visitar a Pinacoteca, parou para conhecer mais sobre o artista que admira.
Em São Paulo a gente acompanhava muitos lugares onde tinha as peças dele, então a gente já tinha um despertar por lá e aqui foi um mergulho mesmo para beber da fonte. É um espaço novo e acessível para todos. A gente tem aqui hoje recursos de acessibilidade comunicacional, que são audiodescrições, intérpretes de Libras, recursos táteis para as pessoas poderem experimentar também as obras de arte. Eu gosto muito da interação que tem com as artes que tem aqui e com a variedade de obras que tem aqui também. Dá para sentir e ouvir a descrição das obras, como esta, Pelé, de Aldemir Martins. Tem técnica de óleo sobre tela e mede 1,66 m de altura. O Everson é surdo, aqui trabalha como mediador, guiando os visitantes. Faz isso em Libras e se orgulha de ajudar a tornar a arte mais acessível. A gente tem várias estratégias que são pensadas para as pessoas com deficiências e que dentro de um museu que trabalha com cultura e arte é muito importante. A Isabelle veio dividir com a sobrinha tudo que a arte é capaz de despertar. A arte é para sentir, independente do que você venha sentir. Você pode sentir uma repulsa, você pode sentir estranhamento e você pode sentir alegria, beleza, felicidade, que é o que mais a gente sente vendo essas obras de artes incríveis, principalmente do Chico. Muito colorido, muito viva, muito natureza, deslumbrante. Veja a seguir aqui no JH, os Estados Unidos aliviam sanções econômicas contra a Venezuela. Uma operação da polícia da Bahia apreende quase 1 tonelada de drogas. Um incêndio provoca destruição no Pantanal de Mato Grosso. Nós voltamos já já. 2h30 agora pelo horário de Brasília. Jornal Hoje sempre ao vivo com você aqui. Os Estados Unidos afirmaram estar dispostos a levantar, pelo menos parcialmente, as punições contra a Venezuela, depois que o governo de Nicolás Maduro fechou um acordo eleitoral com a oposição. Vamos ao vivo a Nova York. Felipe Santana explica pra gente exatamente o que é que está acontecendo. Felipe, boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Oi, Tralli, boa tarde para você, boa tarde a todos. Bem, Tralli, houve um acordo entre o governo de Nicolás Maduro e uma coligação da oposição que é apoiada pelos americanos, se chama Plataforma Unitária. Eles se reuniram em Barbados, no Caribe, e chegaram a esse acordo de que as eleições presidenciais do ano que vem na Venezuela vão ser mais transparentes, com olheiros internacionais. Além disso, a Venezuela já soltou prisioneiros políticos da oposição e se comprometeu a soltar também americanos que estão presos por lá. Mas o governo de Maduro não concordou em retirar a proibição de que candidatos da oposição possam concorrer à presidência. Mesmo assim, logo depois desse acordo, os Estados Unidos anunciaram uma licença de 6 meses para que a Venezuela produza e venda petróleo livremente. E também que a estatal mineradora de ouro possa fazer negócios internacionais. Mas o Departamento do Tesouro americano avisou que está preparado para revogar essas sanções se Maduro não se comportar. Mas pelo menos por 6 meses, a Venezuela tem a chance de sair do buraco econômico em que se encontra há mais de uma década, em grande parte resultado da proibição imposta pelos Estados Unidos de comercializar petróleo internacionalmente. Tralli. Obrigado, Felipe Santana. Um ótimo trabalho para você e boa tarde aí nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a polícia da Bahia apreendeu quase 1 tonelada de drogas. Descobriu que parte da quadrilha operava em um quarto de hotel. As investigações levaram a polícia até este hotel em uma importante área comercial de Salvador. Os agentes apreenderam aproximadamente 500 quilos de maconha, haxixe, pasta base de cocaína e drogas sintéticas num quarto do 9º andar. Os policiais também encontraram maquinário para a produção e refino da droga, embalagens, carregadores de pistola e munições. 3 homens e uma mulher foram presos em flagrante no local, mas a polícia não divulgou os nomes. No quarto havia ainda 3 cobras. Os agentes também estiveram em uma casa em um condomínio de luxo no litoral norte da Bahia, a 40 quilômetros de Salvador, onde apreenderam mais 500 quilos de drogas. De acordo com a polícia, o imóvel era alugado por um integrante da quadrilha. A Polícia Civil da Bahia começou a investigação há 2 meses monitorando esses 2 carros. Um deles é roubado. Segundo os agentes, a quadrilha usava os carros para cometer crimes como sequestro e tráfico de drogas. O hotel e o condomínio estavam entre os endereços por onde esses veículos estiveram.
A droga apreendida pertencia a uma das principais facções criminosas que disputam o domínio do tráfico hoje no estado. A polícia diz que toda essa droga seria distribuída na Grande Salvador e agora quer chegar até os outros integrantes da quadrilha. Nós sabemos, pela quantidade do material que foi apreendido, que essa droga, por trás dessa droga existem pessoas as quais iremos trabalhar nas investigações para identificá-las e responsabilizá-las também. O hotel não se manifestou sobre a apreensão de drogas num dos quartos. A polícia informou que o hotel não está sendo investigado. Polícia Federal e Receita Federal fizeram hoje uma operação contra a sonegação de impostos na importação de produtos do Paraguai. É uma ação que foi concentrada em 20 cidades do Paraná e em mais 4 estados. São 70 ordens de prisão. Receita Federal diz que o grupo deu um prejuízo de cerca de 130 milhões de reais para os cofres públicos em impostos não recolhidos. Os agentes apreenderam uma moto aquática e também lanchas dos investigados. Por falar nisso, desde 2020, o governo confiscou 1 bilhão e 200 mil reais em bens de criminosos. Só que o Ministério da Justiça avalia que esse valor poderia ser bem maior e discute mudanças nas regras atuais para aumentar o cerco exatamente ao patrimônio de organizações criminosas. Esse condomínio em Cuiabá de 15 mil metros quadrados foi leiloado em junho por 14 milhões e meio de reais. A venda foi determinada pela Justiça porque o condomínio foi construído com dinheiro do crime, para lavar dinheiro do jogo do bicho. O leilão foi feito pela Senad, Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça. Hoje, pouco mais de 18 mil itens de organizações criminosas aguardam leilão para a venda e recuperação dos valores. Desde 2020, passaram pela Senad cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais em bens apreendidos de criminosos, desde dinheiro em espécie até aviões, veículos, joias e aparelhos eletrônicos. Valor que, na avaliação do governo, poderia ser maior. Um grupo do Ministério da Justiça já apresentou propostas para aumentar a apreensão e melhorar a gestão desses bens, como ampliar as unidades de polícias especializadas em localizar ativos de criminosos, que hoje só existem em 4 estados, e definir um modelo de apreensão e custódia de criptoativos, como moedas virtuais, que vêm sendo cada vez mais usados por criminosos para lavar dinheiro. Para entrarem em vigor, essas medidas dependem de decretos e portarias do próprio Ministério da Justiça. De acordo com a diretora de gestão de ativos do Ministério, só as prisões não são suficientes para impedir que quadrilhas continuem a cometer crimes. Quando a gente atinge o bolso, o resultado é diferente. A gente efetivamente faz com que essa organização deixe de conseguir funcionar. A gente consegue retirar dessas pessoas e transformar em dinheiro para a política pública, aí sim a gente tem um desenho efetivo de combate à criminalidade. Carros ou aviões apreendidos podem ser repassados para uso da polícia, por exemplo. De acordo com a Senad, desde 2020, quase 1.300 bens tiveram essa destinação, ou seja, estão sob custódia ou foram incorporados ao patrimônio público. Já quando o bem vai a leilão, o dinheiro obtido vai para fundos, como o Fundo Nacional Antidrogas, o FUNAD, que financia ações e políticas de combate às drogas. Desde 2019, a Senad arrecadou 532 milhões de reais em leilões. Esse procurador, que atua no combate ao crime organizado, defende uma maior atuação do governo federal para ampliar o cerco financeiro às quadrilhas. Falta uma coordenação nacional maior que estimule esse tipo de situação. A falta de instrumentos nacionais do que fazer com esses bens, de como coordenar, de como permitir uma venda precoce, acabam gerando problemas na cabeça dos gestores judiciais. Esses bens acabam devolvidos ou deixados na mão dos próprios investigados como fiéis depositários. Isso não são soluções adequadas. O Fundo Amazônia, criado em 2008 para financiar ações de combate a crimes ambientais e desmatamento, recebeu nesta semana 20 milhões de euros da Alemanha. Essa doação equivale a cerca de 115 milhões de reais e é parte do valor anunciado no começo do ano, durante visita ao Brasil da ministra da Cooperação Econômica da Alemanha. Esse dinheiro vai ser usado em projetos de prevenção, monitoramento e também combate ao desmatamento da floresta amazônica. O
presidente Lula conversou hoje com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, sobre a seca histórica que atinge a Amazônia. O presidente colombiano sugeriu uma reunião entre os países da região para discutir ações comuns de proteção ao bioma. Além de Brasil e Colômbia, participariam Equador e Venezuela. A data desse encontro ainda não foi definida. E um incêndio provoca destruição no Parque Estadual Encontro das Águas, no Pantanal Mato-Grossense. A Bárbara Fava conseguiu chegar lá de barco. Bárbara, boa tarde, bem-vinda. Conta pra gente como é que está a situação, por favor. Boa tarde, Trali, e a todos. Esse incêndio que atinge o parque começou em uma fazenda no dia 1º, segundo o Corpo de Bombeiros, e vem sendo combatido desde o dia 5. Eu estou bem próxima de uma linha de fogo onde ainda tem um pouco de chamas, mas muita fumaça. Cerca de 15 mil hectares da reserva já queimaram na região, de acordo com a análise de dados de satélite feita pelo Instituto Centro de Vida. Equipes do Preve Fogo do IBAMA foram chamadas para reforçar o combate às chamas e devem se deslocar amanhã de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, até o parque. As imagens mostram que o fogo avança pela reserva estadual, que é rica em biodiversidade, local onde existe a maior concentração de onças pintadas do mundo. A combinação de altas temperaturas, tempo seco e ventos fortes faz com que o fogo se alastre. Segundo os bombeiros, a área é de difícil acesso e, por isso, o combate tem sido feito com a aeronave, além de 5 equipes por terra. Em todo o estado de Mato Grosso, foram registrados mais de 1.300 focos de queimadas nos 18 primeiros dias deste mês, de acordo com os dados do INPE. Um aumento de 5,33% em relação, ao mesmo período do ano passado. Volto com você, Trali. Valeu, Bárbara. Muito obrigado aqui pela sua participação. Dói nosso coração a gente ver todo esse fogo aí, né? Essa fumaceira, enfim. Tomara que os brigadistas, consigam rapidamente segurar isso, combater tudo isso, eliminar isso. Bom trabalho para você mais uma vez. Um projeto em Minas vem ajudando a resgatar espécies de árvores que corriam risco de desaparecer da nossa natureza. São mais de 30 metros de altura, o equivalente a um prédio de 10 andares. O imponente Jequitibá rosa, que se destaca na paisagem, é uma das mais de 200 árvores que já foram catalogadas em florestas de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Há 3 anos, os pesquisadores percorrem as áreas de mata fechada. São olhares atentos para o alto. A busca é por espécies nativas da Mata Atlântica, como o palmito jussara e a bicuíba. Frutos e sementes são coletados. Tudo vai para um banco de dados. A gente marca a área, a árvore, coleta todos os dados dela, do diâmetro, da altura, faz a observação das características para a gente descobrir qual que é a época que ela está florescendo, qual que é a época que ela está frutificando. Nesse trabalho de monitoramento, os pesquisadores encontraram algumas surpresas pelo caminho. Esta é uma Stephanopodium engleri, uma árvore que nem tem nome popular e que só ocorre aqui em Minas Gerais. Entre 1997 e 2009, ela esteve na lista vermelha de extinção, quando há risco extremo de uma espécie desaparecer do planeta. Até então, a região não tinha registrado nenhuma árvore dessa. Agora já tem 46. Outra surpresa foi a Leptolobium glasiovianum, que também é uma espécie rara. Os pesquisadores já identificaram 33 exemplares dela. O projeto coletou mais de 1 tonelada de frutos e sementes que vão ajudar a recuperar áreas degradadas, como as atingidas pelo rompimento da barragem em 2019. Muitas dessas mudas no futuro vão ser novas matrizes a produzir semente e aumentando sempre a população dessas espécies, não só em Brumadinho como na região. Isso é extremamente importante, isso nos dá uma esperança muito grande da manutenção dessas espécies na natureza. E isso pode ser fundamental para garantir resultados duradouros.
Mas o país ainda precisa avançar em relação à documentação de espécies. Esse trabalho de obter os dados no campo é fundamental num país mega diverso, com muitas espécies ainda para serem descritas, né, e que ainda não é suficientemente amostrado do ponto de vista botânico. Então, todo o trabalho que se propõe documentar essas espécies, fazer a catalogação, quase que sempre revelam boas novidades para a gente. Belíssimo exemplo, né, de conservação, de cuidado, de amor com a natureza. Parabéns. E assim encerramos aqui o Jornal Hoje.